Nas quase 5 décadas de atividade e ação social, a Palas Athena vem promovendo significativas transformações através da sua vocação, que é contribuir para o aprimoramento da convivência humana por meio de ações educativas. Saberes tradicionais e saberes inovadores coexistem e se articulam para promover e desenvolver potenciais criativos, inclusivos e solidários da sociedade brasileira. O programa Valores da Convivência é oferecido gratuitamente para os assistentes sociais e professores da Rede Pública de São Paulo. Ao longo de um final de semana, os participantes vivenciam 10 horas de workshops presenciais na Palas Athena, conduzidos por uma equipe multidisciplinar de professores. Em agosto de 99, a professora Lia teve a ideia de fazer um projeto para os professores, né? Valores foi até 2009, até 2009. Em 2012, a gente começou de novo com o projeto, e aí já não era mais Valores que Não Tem Preço, era o projeto Valores da Convivência. Aí fizemos 2012, 2013, 2014, depois esperou um pouquinho e começou de novo em 2017. Nesse ano, a gente tem através do Núcleo de Cultura de Paz, tivemos a possibilidade de, através do gabinete da Secretaria de Educação e do gabinete do prefeito, de conseguir apoio para trazer os nossos profissionais da educação para o Valores da Convivência, né? Por entendermos também que tudo que é oferecido nesses 6 seminários, né, do programa facilitam muito a dinâmica dos profissionais no cotidiano, né? Não só no fazer profissional, mas também na vida pessoal. Então, acho que o maior ganho, o maior presente do Valores da Convivência, além de trazê-los aqui, é poder vê-los lá tocando outras práticas. Isso tem sido um presente para a gente. O Valores da Convivência, eu acho que é um alento, assim, para esse fazer do profissional da educação, que muitas vezes é tão desafiador. A Palas Athena é uma organização sem fins lucrativos e não conta com financiamento público ou privado. Os cursos, as formações, a editora e as parcerias são as formas de gerar recursos para sua sustentabilidade. Para que os programas e projetos aconteçam, contamos com o apoio de professores e colaboradores da casa, voluntários e facilitadores convidados. Olá, bom dia. Eu sou o Reginaldo Bombini. Eu trabalho com grupos reflexivos de homens, tanto preventivos quanto restaurativos, né? Tem uma participação no programa Eu Agora José, pelo fim da violência contra a mulher em Santo André, no curso de formação em gênero e masculinidades. Também tenho uma experiência na Fundação Casa de Diadema com programa de educação em direitos humanos com ênfase em diversidades, gênero e masculinidades. E no ano passado, né, nós tivemos participar num seminário, depois desenvolvemos uma formação para homens, para facilitadores de grupos de responsabilização de homens autores de violência. E aí que a gente também deu nome aqui em São Vicente, São Paulo, de Programa E Agora José, né, Grupo Socioeducativo de Responsabilização de homens responsabilizados pela Lei Maria da Penha. Acho que basicamente é isso. Eu passo para o Silvio aí para estar se apresentando. Obrigado, Reginaldo. Bom dia a todos.
Estou aqui respirando um pouco porque internet de casa não deu certo e foi muito, muito tenso aqui os últimos minutinhos. Agora que acho que conseguimos estabilizar aqui. Ouvi o final da sua fala, Reginaldo, e vou me apresentar aqui rapidamente como um pesquisador de cultura de paz. E conheci a CNV em 2008 e, de certa forma, preencheu muitas lacunas aí e continuo pesquisando esse processo internamente dentro de mim. E também eu brinco que eu tenho um laboratório particular para testar a comunicação não violenta, porque eu tenho uma administradora de condomínios há 25 anos e faço assembleias, que é um espaço de muita agressão, de muita violência, né? Então, a comunicação não violenta, de certa forma, veio não só para transformar questões de ordem pessoal, que eu me interesso há muito tempo por isso, mas também, no meu caso, uma realidade que eu vivo no meu dia a dia e que tenho muita vontade de contribuir também. Então é isso, devolvo a palavra aí para você, Reginaldo, que você tem muita coisa interessante para nos contar aqui. Valeu. Bom, a ideia da gente fazer, né, essa dupla hoje, falando sobre masculinidades tóxicas e comunicação não violenta, a gente está pensando não só de apresentar o problema, mas também tentar trazer, de alguma forma, caminhos, possibilidades para a gente superar algo que não seja ruim, né? E daí a comunicação não violenta ela entra como repertório. Então, eu vou entrar um pouco, né, acho que no conceito, trazer alguns elementos que, de alguma forma, manifestem a masculinidade tóxica, trazer alguns elementos já de trabalhos existentes, e o Silvio depois ele entra com a comunicação não violenta aí como uma ferramenta também importante para a gente mudar essa forma de ser, existir e se relacionar do masculino na nossa sociedade. Então, acho que pensar que desde muito pequenos nós percebemos que as diferenças entre homens e mulheres, elas vão ser jogadas para nós, vão ser manifestas. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que há diferenças entre homens e mulheres, e para além daquilo que é natural, que seria o sexo biológico, né, as questões do aparelho sexual reprodutivo, questão hormonal, elas vão ter outros elementos que vão sendo colocados para nós como naturais. No entanto, eles são elementos culturais, né? Eles são construídos, né? Eles fazem parte do aprendizado, eles são estimulados, né? Eles são demonstrados e a gente, de alguma forma, passa a reproduzi-los como algo natural, como tendo sempre sido assim. Mas eu acho que é importante a gente diferenciar, né, o natural do cultural, né? Que mesmo o sexo biológico, por exemplo, ele já tem um elemento cultural desde a gestação, né? As pessoas mais antigas, elas perguntavam, quando o seu bebê nasce? Né? Com o advento da tecnologia, com a modernidade também na saúde, as pessoas passaram a perguntar qual é o sexo do seu bebê, né? Ou é menino ou menina, né? Isso não existia há algumas décadas atrás, né? Isso é novo, né? E aí isso também vai passar a reforçar as desigualdades, inclusive ao ponto de que a gente já dentro da barriga a gente já começa a generificar, separar meninos e meninas, né? Por exemplo, é menino, qual que é a cor do enxoval? Azul. É menina, é rosa. E aí a gente já começa a separar os mundos já dentro da barriga, né? Qual que é o brinquedo? Carrinho para o menino, boneca para a menina. E aí essas diferenças elas vão ser acentuadas com as questões culturais que vão vir, que aí são as desigualdades, né? Por exemplo, pegar, né, dentro da minha experiência, né, eu tenho uma irmã
com uma diferença de 3 anos de idade. Né? Quando nós éramos pequenos, eu lembro que eu ia sair para a rua, falava, mãe, estou indo ali, ou vou a tal lugar, só informava. Não precisava pedir permissão, ia. Né? Numa dessas minhas idas, a minha irmã falou, eu vou também. Aí foi automático a minha mãe responder, você não vai. Aí, né? Aí a minha irmã é uma ariana, bem ferrenha, ela, por que não? Né? Aí eu parei para ouvir assim, quietinho, só observando, como um bom pisciano. E aí a minha mãe falou assim, porque você é menina. E aí, né, ela ficou discutindo com a minha mãe e eu saí dando risada. Né? Aquele sentimento de poder, nossa. E aí a gente vai percebendo que nós, homens, podemos tudo, ou quase tudo. Né? E aí isso dá um sentimento de poder, de prazer e de superioridade. São elementos muito subliminares, mas que aqui na nossa cabeça vai fazendo toda a diferença. Né? E aí vai reafirmando, né, as crenças machistas da superioridade masculina sobre os seres femininos. Né? Então, parece bobagem, mas vai ter uma diferença muito grande. Né? Só trazer um pouco esse elemento como essa minha experiência de exemplificar de fato o que a gente está falando. Né? E aí a gente vai pro mundo e isso vai sendo mais reforçado ainda. Nesse processo de construção da nossa masculinidade, a gente vai tendo o processo de negação do outro, né? Da negação do feminino como não sendo masculino. Né? E o feminino como algo negativo, como algo ruim, como algo inferior, como algo que nós, homens, não devemos querer ser, não devemos querer nos aproximar. Então, não faz isso, que isso é coisa de menina. Olha, você é menino é assim, é dessa forma. Né? Então, é um processo que a gente vai tendo, né, num distanciamento do feminino, da negação do feminino. Até mesmo em questões que são questões naturais, são questões de seres vivos, de animais, como o choro, por exemplo. A minha experiência com o choro na infância, por exemplo, quando a minha irmã chorava, em geral, ela sempre teve o acolhimento da minha mãe, principalmente, né, que é quem fazia o papel de cuidadora. Né? Meu pai fazia o papel de provedor, né, que também são elementos que a gente observa e que também vão colaborando para essas caixinhas de gênero, né, para formar tais padrões dentro da nossa vida. E aí pensar que né, então, meu referencial, o choro, ele é acolhido pela minha mãe. Numa ocasião, eu briguei com um amigo na rua. Briguei não, eu apanhei só. Né? E aí eu cheguei, fui para casa chorando, esperando que eu fosse encontrar um abraço, um acolhimento. Né? Da mesma forma com que a minha mãe fazia. Filha, não fica assim, tadinha, não foi nada, vai passar. Né? Onde foi? Vou dar um beijinho, passará. Eu chego em casa, aí a minha mãe, moleque, o que foi? Engole esse choro aí. Aí, o que aconteceu? Aí meio que soluçando, daí o meu amiguinho me bateu. A próxima vez que você apanhar na rua, você vai apanhar aqui também. Né? Aí, caracoles, né? O que está acontecendo, né? Então, para mim, 2 elementos que são muito, principalmente quando começa a estudar e perceber essa questão dos papéis de gênero, né? Aí me fica muito claro, né? O choro não é algo masculino, né? O choro é um atributo feminino, né? O homem, ele não pode demonstrar as suas emoções, né? As emoções são demonstrações de fraqueza. Fraqueza que é um atributo do gênero feminino. E o outro elemento é como você deve resolver seus conflitos. É com a porrada. É a lei do mais forte. Né? É impondo a sua vontade. Né? Então, esses elementos
né, são marcadores diferentes. Até porque, por exemplo, me recordo de uma situação que a minha irmã, né, discutiu, quase brigou com a coleguinha na rua, ou na escola, agora não me recordo bem. Né? E aí isso foi colocado, olha, que é feio, menina brigar, né? Que coisa mais horrível, né? Já para o menino, não. Para o menino era normal, era uma forma dele demonstrar sua masculinidade, demonstrar poder, né? Longe de culpabilizar minha mãe nesse processo, né? Eu acho que a pedagogia da violência há algumas décadas atrás, ela era perfeitamente natural. A gente está num processo de mudança, né? Tanto que a gente teve que colocar na lei, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Menino Bernardo, para falar que violência, né, em nenhum aspecto ela é pedagógica, né, que é crime. Mas pensar que, né, como que se dá esse processo de construção da masculinidade e da feminilidade, e que como elas estão de opostas, né, nos seus extremos, né, não há um meio termo. Então, quando a gente traz esse debate, né, com relação à masculinidade tóxica, é para, de alguma forma, a gente começar a pensar em outras possibilidades de ser, existir e se relacionar de uma forma não violenta. Por isso, um dos pontos principais é a gente começa a falar em masculinidades. Né? Não existe uma única masculinidade, que é o que é nos colocado como padrão e como único. O machismo ele vem com homem é isso. Né? Homem tem que entrar dentro dessa caixinha. Né? E é algo extremamente violento. Para nós, homens. Né? Dentro desse processo, por exemplo, a violência ela é um método pedagógico dentro dessa construção da masculinidade. Nós sofreremos abusos dos mais diferentes tipos, até mesmo abuso sexual, e a questão vai ser colocada para nós da seguinte forma: se você abrir a boca para alguém, você não é homem, você é mulherzinha. Homem que é homem, aguenta calado, né? Engole esse choro, né? Deixa de ser mulherzinha, né? E aí essa coisa pejorativa do feminino. A gente não quer se aproximar, né, do feminino. E isso é muito violento. Né? Tanto que, assim, pegando até nessa questão do abuso, no Brasil, a gente tem 50 mil, em média, notificações de questão de casos de estupro, né? Abuso em geral. Né? A maior, acho que acho que 95% em média são mulheres. Né? Acho que em torno de 70% a 75% são crianças e adolescentes. Mas por que tão poucos meninos? Né? Dentro dessa lógica, dessa cultura machista, que além do machismo, ela também traz um outro elemento ideológico fundante e fundamental dentro dessas relações de poder hierárquica violentas, que é a cis-heteronormatividade. Né? Então, a pessoa ela tem o sexo biológico masculino, ela tem a identidade e performance masculina e é heterossexual, ou seja, tem desejo pelo sexo oposto. Isso é o padrão. Então, além do machismo, dessa crença da superioridade do masculino sobre o feminino, nós também temos essa cis-heteronormatividade, que é um outro elemento determinante desse processo. Né? Tanto que mesmo homens, né, que de alguma forma eles rompem com o padrão de sexualidade normativo, né, a heteronormatividade, ele também vai ser de alguma forma aproximado das mulheres e vai ser negado, rejeitado, né, de alguma forma. Né, que vai ser colocado como mulherzinha, né, porque dentro da lógica, né, machista, o homem ele é ativo. Ativo quer dizer, né, só ele penetra, ele não é penetrado. Então, um homem que é penetrado, de alguma forma, ele desce na escala e se aproxima do feminino, que é o passivo. Né? E aí, dentro dessa lógica, ele deixa de ser homem. Né? Ele não é homem mais, ele é um afeminado, ele é gay, ele é viado, enfim, ele vai ter vários nomes para ele. E aí, né, pegando na questão, por exemplo, do abuso, as pessoas com sexo biológico e identidade e performance de gênero masculino, a gente tem uma subnotificação muito maior do que no caso de mulheres. E olha que no Brasil, tanto o IPEA
quanto a Plan International prevêem que as notificações dos casos de estupro, elas correspondem a cerca de 10% do total. Ou seja, a gente tem 50 mil notificações, mas o número exato gira em torno aí de 500 mil estupros por ano no Brasil, para a gente perceber como a questão é grave. E no caso dos meninos, a subnotificação ela é maior, ou sugere-se, pretende-se, né, maior, porque, no caso, a família até mesmo, ela pensa que se o menino, se for declarado que ele foi abusado, né, as pessoas podem entender que ele é gay, né, que isso faça dele gay, principalmente se for, né, ter penetração no ânus, né, da forma como, ou ele fizer um sexo oral, for obrigado a fazer, né, um sexo oral na pessoa. E aí, então, isso é muito complicado, né? Então, porque pensar que culturalmente, na nossa cabeça, né, uma pessoa que foi violada os seus direitos, o seu templo sagrado, né, isso perverteria, de alguma forma, mudaria o seu gênero, aliás, a sua sexualidade. Né? Para a gente pensar como os fatores ideológicos, né, nos fazem acometer abusos ainda maiores, violências ainda maiores com as vítimas, né? E nós estamos numa sociedade dentro de uma lógica de justiça retributiva, né, que muitas vezes acaba punindo mais a vítima do que responsabilizando o autor da violência. E aproveitando que eu fiz esse link da justiça retributiva, falar um pouquinho, dentro dessa lógica, de um instrumento que nós temos trabalhado, né, já em Santo André desde outubro de 2014, e a gente começou esse trabalho esse ano aqui em São Vicente, apesar da paralisada em função da pandemia. E a gente está repensando como voltar a isso, ou como mesmo tentar fazer à distância. Ó. Enfim, mas falando um pouco desse processo, a gente entende que nós, homens, não tivemos uma educação feminista, pró-feminista, pró-igualdade, uma educação em cultura de paz. E então, a gente entende que para mudar essa dinâmica violenta das relações familiares, principalmente de gênero entre homens e mulheres, é necessário a gente possibilitar um caminho para essas reflexões. Então, a gente, né, tem a Lei Maria da Penha, né, Lei 11.380 de 2006, e ela traz o artigo 35 e 45, tanto trabalhos reeducativos, quanto a possibilidade de aplicar os SURSES por encaminhamento do homem a um trabalho, um grupo reflexivo, para ele estar revendo os seus atos. Então, a gente já, nesse período, a gente vem oferecendo, né, desde 2014, né, nós começamos com 20 encontros, com oficinas temáticas, as quais o homem vai falar sobre diversos temas, né, desde dos brinquedos até as tarefas domésticas, quais os tipos de violência, violência sexual, as profissões. Então, a gente traz alguns elementos que são culturais, que tem algumas marcações, né, dessas caixinhas dos papéis de gênero, e aí a gente vai traz algumas questões, e aí eles vão conversar sobre isso. A gente geralmente tem 2 horas de encontros semanais, e então aí esses homens vão passar por essas oficinas, ao final eles fazem uma avaliação do processo dele, como que foi, e, enfim, faz 1 ano, a gente aumentou para 26 encontros, então a gente tem 2 encontros de acolhimento, entrevista, de saber o que aconteceu, para depois entrar por os encontros temáticos, e 4 encontros trimestrais de avaliação, que aí a gente vai avaliar o processo, acompanhar como está a vida dele, a família, o trabalho, né, como que foi a passagem dele, o que ajudou, enfim. E a gente é um trabalho que a gente não toma contato com o processo, a não ser se ele abrir alguma coisa, mas a gente está ali muito para acolher, para ouvir, para oferecer um espaço, de fato, de cuidado,
e não de julgamento, nem de punição. A gente está dentro de uma lógica restaurativa, né, reparadora. A gente entende que o homem também, quando ele comete uma violência e ele é responsabilizado, ele entra num processo de luto, ele culpa todo mundo por aquilo que ele está passando, até porque ele não entende. Eu só agi como homem, e aí, por agir como homem, eu estou sendo punido. Né? Então, acho que ele precisa de um processo. Olha, mas a sociedade está mudando, a gente precisa se repensar, né? Ressignificar essa nossa masculinidade, as nossas relações, né? Para que a gente desenvolva resiliência e consiga aprender com esse processo, superá-lo e melhorar a nossa forma de ser, existir, se relacionar, conviver de uma forma mais harmoniosa, saudável para todo mundo. E, né, a gente também não está ali para passar a mão na cabeça, né? Acho que a gente chama atenção, puxa a orelha, acho que tem discussões com esses homens, afinal, a gente, né, não somos coniventes com a violência, a gente está buscando mudar esse processo. E, enfim, a gente tem sido muito positivo, porque apesar da resistência inicial que esses homens entram, eles saem com avaliações muito positivas, falando que esse processo fez bem para eles, ajudou eles a repensarem, a melhorar a sua relação com seus filhos, filhas, até mesmo com ex-companheiras. Há relatos de casos de reconciliação com pessoas dentro do processo que os levaram até ali. E aí, se a gente olhar, por exemplo, o custo de um homem desse no nosso trabalho, ele gira em torno de R$150 por mês. Se nós olharmos para o custo de um homem encarcerado, ele gira em torno de R$2.400 por mês. Uma diferença muito grande, né? Nós olharmos para a reincidência do sistema carcerário, gira em torno de 75%. No nosso trabalho, nesse tempo que nós temos, nós tivemos 1% de reincidência. Ou seja, é uma diferença muito gritante, tanto de valor quanto da eficácia. No entanto, pouco se é investido nesse trabalho, porque ele está dentro de uma lógica de justiça restaurativa, né, que não tem como foco simplesmente a punição, o punir pelo punir, olho por olho, dente por dente. Quebra com essa relação da nossa cultura punitivista, da justiça retributiva, daquele clamor de justiça que nada mais quer que ver o outro sofrer. A gente está pensando que, né, existe um problema social e que a gente precisa mudá-lo na causa, e não reproduzir um modelo machista. Pensar que a justiça retributiva ela é uma justiça tão machista quanto a violência que ela espera enfrentar. Portanto, ela não é eficiente. Ela reafirma que quem é mais poderoso pode impor a sua vontade, a sua força, a sua violência. Então, culturalmente, a gente tem que pensar em outros caminhos para lidar com a violência. A violência, quando ela é alimentada pela punição, ela aumenta a sede de violência e de justiça, até mesmo de quem cometeu a violência, que fica com raiva de todo mundo, da mulher, da juíza, da policial, da delegada, de nós, enfim. Então, a gente precisa pensar em mecanismos, né, de responsabilização, né, que não reproduzam o modelo patriarcal, violento, machista da justiça retributiva. Precisamos pensar, né, em modelos que estimulem uma cultura de paz, de diálogo, que estimulem a reparação, a restauração e, de fato, um processo transformador na vida de todas as pessoas, não só das vítimas, mas também das pessoas autoras de violência. Né, então, acho que é só um pouquinho, né, acho que eu vou passar para o Silvio agora, que ele vai trazer uma outra ferramenta, né, para desenvolver repertório nos homens, a lidarem com seus conflitos, a desenvolverem uma relação mais harmoniosa nas suas famílias, na sua vida. E depois a gente vai abrir para questões onde a gente pode adentrar mais algumas questões que talvez não foram contempladas aqui. Tá bom? Então, gratidão por enquanto. A palavra é sua, Silvio. Obrigado, Reginaldo. E como que a comunicação não violenta, né, CNV, pode contribuir para isso? Né? O Marshall Rosenberg, quem
autor desse processo, né, ou dessa elaboração, enfim, esse conhecimento já estava no mundo, mas de certa forma ele organizou isso. Ele já fazia justiça restaurativa sem ter esse nome, né? E uma das perguntas que ele gostava de fazer, né? Ele perguntava assim: o que está vivo em você, né? E aí eu fico pensando, né? Para você perguntar isso, você tem que ter uma certa presença, uma certa autoconexão, né? Respirar. E nesse modo automático que a gente vive, até perceber isso já é difícil. E para nós homens, então, mais ainda porque temos dificuldade de falar dessa coisa chamada sentimentos, né? Existe meio que uma bússola dentro de nós, um sistema natural de informação, que estamos totalmente desconectados. E no universo masculino isso é pior ainda, né? Porque os sentimentos eles servem justamente para dizer o que a gente precisa, né? Quando você sente fome, você precisa de nutrição. Então, vem a fome para te falar assim, opa, olha, você precisa cuidar de algo agora, né? Você sente sede porque você precisa se hidratar. Você sente frio porque você precisa se aquecer. Ou seja, a gente tem um sistema natural de informação e que nós, homens, ainda é pior ainda. Estamos mais desconectados ainda disso, né? Porque sentir para nós é algo que, como se fosse inferior. A gente não pode ter, principalmente sentimentos considerados sentimentos mais frágeis, né? Como chorar, né? Ficar triste, né? Sensibilidade. E isso, para mim, foi um conflito pessoal por anos, né? Porque eu num universo que eu vivia, assim, com homens mais velhos, o caçula e 3 homens mais velhos, 3 irmãos mais velhos, né? Que falavam que tudo que eu tinha que resolver, resolvia lá na rua, que não podia trazer problemas para casa. Se batessem, tinha que bater também. E se xingasse a mãe, então, o tempo fechava, né? Aí piorou, né? Se xingar a mãe e chamasse de viado, tinha que fechar o tempo. E que loucura que é isso, né? Que crença, essas crenças que são colocadas desde muito cedo. E aí eu me pego, depois adulto, meio como tentando resgatar isso, porque eu matei isso, de certa forma, dentro de mim, em nome de sobreviver naquele universo. De um bairro de periferia de São Vicente, né? Conhecendo até o tráfico de drogas. Eu tenho um irmão que já foi assassinado e que participava desse universo. E eu tinha um lado tão sensível, meio que precisei abafar isso. E aí me pego adulto, nos últimos, sei lá, 20 anos, nesses processos de autoconhecimento e cultura de paz, onde eu percebo claramente assim que você acaba indo para um limbo existencial, porque você não se identifica mais com esse homem padrão, né? Então não me vejo fazendo churrasco, bebendo, falando de mulheres, futebol. Ao mesmo tempo também não sou mulher, né? Então também não vou nessas reuniões de sagrado feminino, também não participo disso. Sou hétero, então também não tenho um grupo para me acolher, né? Se fosse homossexual, teria um grupo então mais específico para isso. E aí você fica num limbo. E aí me pego, mesmo hoje, eu tenho que ficar muito atento para não dar risada de piadas que eu não acho a mínima graça mais, falando de mulheres, numa roda de homens, né? Porque eu preciso pertencer também. Então, vejo o machismo como uma estratégia de pertencimento. Não é que esses homens também são do mal, isso na CNV nem existe isso, mas como estratégia para poder pertencer. Senão, onde estou? Né? Eu caio num limbo existencial. Então, essa pergunta que o Marshall fazia, como hoje essa conversa íntima com a justiça restaurativa, com esses processos, né, que você traz aqui, que a gente está tentando iniciar em São Vicente juntos, né? Com outros homens também que estão trabalhados e que têm essa outra percepção, né? E aí o Márcio falava assim, que acho que é uma pergunta também interessante essa, que é o que torna a sua vida mais maravilhosa, né? E eu fico imaginando você perguntando isso numa roda de homens, né? O que torna a sua vida maravilhosa?
Mas quando a gente pode explorar isso mais, isso o Marshall fez em 65 países por 50 anos, e eu tenho feito em vários lugares essa pergunta, geralmente as pessoas falam assim, a saúde torna a minha vida mais maravilhosa, amor, né? Reconhecimento, conexão, companhia, amizade, né? Compaixão, ser visto, ser considerado, ser valorizado. Então, isso ele chamava de as necessidades humanas universais. É nesse lugar que a gente se encontra como ser humano. E nesse lugar é incrível, não tem conflito. Não é o caso que a gente não está numa situação aqui presencial, mas num curso de CNV, se eu pergunto, vocês gostariam de ter segurança ao sair na rua, etc., etc., poder andar a qualquer hora da noite? É 100% de adesão. Não existe conflito. Né? Quando a gente está conectado na necessidade, todo mundo quer a mesma coisa. O conflito se dá na forma de expressar isso. Então, tem um treinador de comunicação não violenta de Nova York, o nome dele é tão bom, ele fala assim, as necessidades humanas é uma energia, é a vida. Tudo que você pensa, fala e faz é para atender alguma necessidade em você. Eu falo, caramba, então quer dizer, você estava dormindo, né? Você acordou hoje de manhã porque você estava atendendo sua necessidade de descanso, você tomou café da manhã, você está atendendo uma necessidade de nutrição. Estamos aqui, né, nesse bate-papo porque estamos atendendo essa necessidade de desenvolvimento, de companhia, de conexão, de pertencimento, né? Tem várias coisas sendo atendidas aqui. Porém, cada um faz isso de uma forma, e é nesse fazer diferente que estão os conflitos. Então, para eu cuidar da minha necessidade de segurança, por exemplo, eu tenho aqui na minha casa 2 Rottweilers. O vizinho colocou uma cerca elétrica, o outro comprou uma arma e por aí vai. Então, cada um tem uma forma de atender sua necessidade. E quanto mais a gente se identifica com essa forma, mais potencial tem de violência. Porém, uma boa descoberta é: a gente não é aquilo que a gente faz. A gente não é aquilo que a gente pensa e a gente também não é aquilo que a gente fala. Se a gente conseguisse separar o ser humano do que ele faz, ficaria muito mais fácil construir diálogos e muito mais fácil de transformar os conflitos. Quer ver? Podemos aqui testar, né? A gente estava falando de segurança. Se eu falar de segurança aqui, que é uma delícia sair na rua a qualquer hora do dia e da noite, todo mundo concorda isso. Mas se eu falasse assim, para ter segurança, eu vou falar algo que eu não apoio, apenas para tentar ser didático aqui. Se eu falasse assim, para ter segurança, todo mundo deveria ter uma arma, agora alguns vão falar, nossa, que legal, eu acho isso mesmo, e boa parte vai falar, acredito que nesse ambiente de cultura de paz, boa parte vai falar, a maioria, ou talvez todos, isso é uma loucura, isso é um absurdo. E aí agora a gente tem um conflito. Mas o conflito se dá na estratégia para atender essa necessidade chamada segurança. E quando a gente entende essa separação, fica mais fácil colocar as necessidades na mesa apenas. E aí construímos estratégias que possam cuidar de todos, porque eu não posso atender a minha necessidade às custas das suas necessidades. E talvez esses homens, quando eles percebem que aquilo que eles fizeram, aquela agressão, seja verbal, ou seja até mesmo física, é uma estratégia. É uma estratégia inconsciente de atender alguma necessidade nele. O Marshall, ele tinha uma frase que eu gostava muito, que ele dizia que a violência é uma expressão de necessidades não atendidas. Só que para isso eu preciso ter presença, autoconexão, conexão com os meus sentimentos. É um repertório muito novo e muito diferente que não nos ensinaram a fazer isso. O que nos ensinaram é que se eu estou desconfortável, alguém tem a culpa. E se alguém tem a culpa, agora eu posso punir. Até naqueles desenhos que a gente assistia quando era criança, onde o mocinho era legítimo que ele espancasse o bandido. E a gente aplaudia isso, né? Então, ou seja, é legítimo praticar a violência se o outro é culpado.
Eu lembro de eu dar uma topada na mesa, eu criança, meu pai e minha mãe pegar a mesa e começar a bater na mesa e falar para mim assim, olha, essa mesa é malvada, sua mesa malvada, não sei o quê, e como se a culpa é da mesa, né? Ou seja, a mesa que está um objeto que está ali parado, e ainda assim ela é responsável pela forma pelo o meu estado interno nesse momento. Estou sentindo dor e o outro é responsável. Então, como seria, né, trabalhar esses homens onde eles possam entrar em contato com tudo isso, né, e ter lucidez para escolher outras formas de expressar essas suas necessidades ou a sua dor que não seja agredindo o outro. Né? E claro, estamos falando de agredir as mulheres, porque é o tema aqui. Mas o patriarcado e a cultura de dominação que vem dos últimos 7.000, 8.000 anos, alguns autores divergem sobre isso, não é só o homem sobre a mulher, o homem sobre o homem. Né? Então, o machismo, ele não afeta apenas as mulheres, afeta também os homens. Nós, homens que morremos, em média, 10 anos mais cedo, nós, homens que nos oprimimos porque também não podemos expressar nossa fragilidade, não podemos chorar, não podemos ser frágeis, tem que ser forte. Nós que lideramos qualquer ranking de acidentes com arma de fogo, de acidentes de qualquer ordem, porque, claro, temos que nos arriscar mais em nome dessa masculinidade, então nos arriscamos mais. Então, nós somos vítimas também. Os maiores números de suicídios também lideramos. Né? Ou seja, a violência que praticamos contra nós mesmos. E claro que isso reflete em toda a sociedade. Né? E a tendência quando a gente vê homem agredindo as mulheres, é claro que é acolher a vítima, né? Acolher as mulheres. E isso é muito natural e é extremamente necessário que se faça. E aí eu gosto muito de um conceito de comunicação não violenta que às vezes eu acho um pouco explorado até, que é o uso da força protetiva. O Marshall falava isso, ele fala, uma vez, tem um relato dele que ele estava em Paris e um homem começou a agredir uma mulher e ele foi lá e imobilizou aquele homem. Ele não espancou, mas ele mobilizou. Por quê? Para cuidar da vida. Então, é utilizar o uso da força. Sim, isso não dá, não é aceitável. Às vezes existe uma ideia de comunicação não violenta, então é permissível, vocês aceitam tudo. Tem formas de intervir não violentas também, né? Às vezes, a intervenção não violenta é recorrer a uma estratégia humana chamada justiça, para falar, não, isso não é possível. Mas agora podemos construir um diálogo. Um diálogo que possa gerar reflexão e transformação. Nos últimos 3 anos, e esse trabalho, mesmo restaurativo, é assim, porque vem a justiça e fala, você vai participar com esse grupo de homens por conta disso que você fez. Então, aí está o uso da força protetiva. Imobiliza, não permite, e agora vamos restaurar isso. Vamos dialogar sobre isso. Porque quando pune, não leva a reflexão e transformação. Apenas ele fica com mais raiva ainda da ex-mulher ou da companheira, etc., da juíza, enfim. E por isso o índice de 70% a 80% de reincidência. E aí me veio muito forte o que eu tenho estudado nos últimos 3 anos, principalmente, com uma israelense chamada Darnina Kasta, e ela falou isso aí pegou para mim, assim, tem mexido muito comigo, desde que ela falou. Tem muito a ver com esse trabalho. E ela disse assim, geralmente a gente empatiza, a gente oferece empatia para a parte mais frágil. Mas se você quiser transformar o mundo, é necessário aprender a oferecer empatia para quem oprime, para quem é violento. E isso se conecta tanto, Reginaldo, com esse trabalho, porque, claro, esses homens fazem isso por uma expressão de dor e por falta de repertório, por falta de saber lidar com o conflito com uma outra estratégia. E tudo que não funciona, não é porque uma crença minha, é só olhar para os números, é apenas pegar e punir. Talvez punir dê um certo sabor de
Olha aí, ó, você causou dor em mim? Olha aí agora, sinta você como é que é, né? Sentir dor também. Talvez até atenda isso, mas se quiser ser efetivo, precisamos oferecer um espaço de escuta. Um espaço de escuta para poder refletir sobre isso. Que impacto você causou nessa outra pessoa quando você fez o que fez? Ou quando você falou o que falou? Né? O que você queria? Outra reflexão. O que você queria atender em você, será? Quando você fez o que fez? Porque você não é isso. Você não é agressor. E eu achei ótimo que tenha mudado essa palavra, inclusive. Não chamo mais de agressor. Agora é autor de agressão. Isso sim é real. Você é autor de agressão. Você não é agressor. Porque se for agressor, está na identidade. Se está na identidade, então não vai ter transformação. Condenou. Né? Já condenou. E oferecer esse espaço, então, que ele percebe, o que ele quer atender nele. E quais outras possibilidades você tem, outras estratégias para atender isso em você? Sem que agrida o outro, as outras pessoas, enfim. Então, depois de todos esses encontros, é óbvio que a pessoa não vai sair igual. Ela sai com outro repertório, com outros insights, com outras conexões e também com pertencimento, porque agora ele tem um grupo de homens onde ele pode se nutrir e de outra forma. Homens que se permitem a chorar, que se permitem a ser vulneráveis, que se permitem a falar, sim, tenho medo, né? Que se permitem, sim, não sei lidar com isso e preciso de ajuda. E é isso. Eu estou lendo um livro do Marshall agora, que chegou para mim da Palas para fazer a revisão técnica, e ele fala assim: qual é o mundo que você gostaria de viver? Descreva isso. Que mundo é esse? Talvez um mundo mais compassivo, um mundo de igualdade, um mundo onde as pessoas têm outras formas de resolver seus conflitos. E aí ele fala assim: construa esse mundo primeiro dentro de você. E aí oferece isso ao mundo. Então, me toca muito esse trabalho, Reginaldo, porque eu acho que é bem o que o Marshall fala, né? De poder oferecer isso agora, construir isso dentro de nós, rever o nosso machismo estrutural que habita em nós e é real, temos isso, e através de tudo, essa bagunça interna, né, que a gente tenta reorganizar, poder compartilhar isso para outros homens também. Não só para homens, na verdade, para a sociedade em geral, né? E eu acho que termino minha fala aqui, porque já está passando, talvez alguém queira fazer alguma pergunta. Muito obrigado aí, na Palas, e essa oportunidade da gente refletir um pouquinho sobre esse tema tão urgente e que ganhou muita potência na quarentena, né? Aumentaram os números de violência, enfim, está preocupando a todos aqui. Eu queria aproveitar, até, enquanto as perguntas Sim. não vêm, teve um companheiro aí que está acompanhando nossa live, e ele falou sobre os papéis, né? Que o homem do lar e a mulher provedora, que muitas vezes o cara vai ser taxado de vagabundo, de aproveitador, explorador, né? Mas eu acho que as relações, elas têm que ser construídas, né? A gente tem que sentar, conversar, negociar e buscar o melhor para as pessoas envolvidas, né? E eu acho que assim é perfeitamente possível que um homem goste das tarefas domésticas, do cuidado doméstico, do cuidado dos filhos e filhas, e que ele faça uma opção de abrir mão do seu trabalho para cuidar da casa e da família, né? E assim como uma mulher, ela pode ser a provedora, né? Ela pode ganhar mais e ela assumir mais contas, né? Eu acho que quando vem essa coisa de taxativa de explorador, de vagabundo, né, de explorador, ela está muito associada a esses papéis de gênero, essas caixinhas de gênero muito, muito fixas, né? Eu acho que a gente tem que pensar que as relações elas são fluídas, né? O movimento, as mulheres feministas, elas trazem muito isso, né? O feminismo não vem aqui falando que a mulher não pode mais ser dona de casa, não pode ser do lar, né? Não pode ser mãe. Não! Mas ela
está abrindo as possibilidades de ser, existir, de se relacionar, de produzir dentro e fora de casa, né? Que ela possa extrapolar o cuidado e possa ter um mundo de possibilidades. Eu acho que é a mesma coisa para o homem, né? Uhum. E aí que eu gosto de pensar que a paternagem, né? Ou seja, a paternidade exercida de uma forma ativa, né, participativa, ela pode mudar esses elementos para nós homens, né? A relação com o cuidado muda quando a gente tem uma paternagem exercida de uma forma bem presente, participativa, enfim, né? Acho que... E a outra coisa que eu queria só comentar, teve uma companheira que está acompanhando e ela falou: podem mulheres participar desse trabalho com homens, pode observar. Olha, eventualmente, lá em Santo André, a gente fez agora eu não me lembro muito bem, mas acho que é um grupo assistido, né? Ou uma mesa assistida, que as mulheres participaram, assistindo e depois dando seu feedback. É possível fazer isso, a gente fazia, se não me falha a memória, trimestralmente, mais ou menos. Agora, há grupos para homens que são tocados por mulheres e homens, e outros só por homens. O E Agora, José, a gente optou por uma metodologia só composta por homens, porque tem um efeito para o outro homem e para nós que estamos participando, um efeito pedagógico. Primeiro, a gente... O livro A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu, ele fala na Casa dos Homens, né? E essa Casa dos Homens é um local que só entra homens e é tipo quase um silêncio total sobre o que acontece ali. A gente não pode falar. Então, assim, é onde comete os abusos, onde as violências acontecem, mas está dentro do processo de construção dessa masculinidade tóxica. E aí a gente aprende entre homens, a ser homens. Então a gente tem o exemplo, tem aquilo que é falado, então, e aí a gente vai aprender a performar o masculino e construir uma identidade de gênero masculina. Então, nesse sentido, a gente pensa que são homens com homens, então de alguma forma eles vão se inspirar, se espelhar nesse modelo de masculinidade que está sendo apresentado, que não é comum. Ele não... No geral, dificilmente ele vai ter convívio com homens com essa perspectiva pró-feminista, pró-igualdade não violenta. No geral, isso é muito difícil. Então, é um fator positivo para eles. Mais do que falar, a gente vai praticar. Então, isso é positivo, né? Aliás, a prática é muito mais forte do que a fala. E como é um homem falando para outro homem, quebra com uma coisa que às vezes muitos homens têm, que é do mimimi. É mulher falando em causa própria. É a população LGBT falando em causa própria. Não, é um homem, né? Na perspectiva machista dele é de igual para igual, e aí gera um incômodo maior, né? Ele não coloca como outro, né? Porque é muito comum, às vezes você está numa discussão, você está falando isso porque você é de esquerda, porque você é feminista, porque você é negro. Então, assim, as pessoas desqualificam a outra em função das suas características, porque falar, você está falando isso em causa própria, né? Então quebra um pouco essa resistência, né? Que eu não estou justificando isso, porque isso não é justo, mas eu estou explicando, né? Né, então, favorece. Para nós, facilitadores, também é super importante. Por quê? Porque nós aprendemos, estamos refletindo, né? O fato da gente estar estudando, eu até comento, o primeiro contato que eu tive com o feminismo foi nos anos 90, com um grupo de anarcofeministas. Eram mulheres anarquistas e anarcopunks. Quando elas criaram um coletivo anarcofeminista, na época, e elas começaram a problematizar com a gente. Falaram, olha, isso é machismo, olha, vocês estão sendo machistas. E aí a gente, e a gente coloca uma lente de gênero e passa a ter mais cuidado, e passa a refletir, e elas produzem materiais que, inclusive, nos entregam também para a gente estudar sobre isso. Então foi super positivo. Nos anos 2000, né, eu passo por algumas formações em gênero, algumas oficinas, alguns trabalhos, né, e em 2010 eu começo a tocar a campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, em Diadema, né? Até acho que é um referencial bacana, a gente começou a realizar isso ano passado aqui em São Vicente, e já indo no ABC a gente vai realizando
já tinha algumas pessoas desde os anos 90, e, enfim, né, que a campanha do Laço Branco ela remete a um ocorrido em 6 de dezembro de 1989, numa escola politécnica em Montreal, Canadá. Um rapaz, ele entra armado, tira todos os homens da sala de aula, comete 14 feminicídios, gritava que vocês são todas feministas, e depois ele se mata, comete suicídio e deixa um bilhete falando que fez aquilo porque não se conformava que mulheres estivessem cursando um curso que era voltado para homens. E aí fica muito marcado o machismo dentro e a misoginia dentro desse ato. Né? Aí um grupo de homens se reúne e organiza a campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, onde eles passam a sensibilizar outros homens, entregando um folheto, falando dessa data, tragam um lacinho branco e convidam os homens a não só não cometer violência contra a mulher, mas não se omitir diante da violência contra a mulher. E aí é um movimento que se espalha pelo mundo, e hoje ele compõe os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, né, do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Erradicação da Violência contra a Mulher, até o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, entendendo que a violência contra a mulher é uma grave violação dos direitos humanos. No Brasil, a gente traz para os 21 dias de ativismo, né, haja vista que a gente inclui o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi, dos Palmares, Dandara e tantas outros mártires aí da luta antirracista e abolicionista. E como entendendo que a mulher negra ela sofre duplamente a violência de gênero, né, as desigualdades de gênero e de raça. Né? Enfim, mas aí então a gente pensar na importância, né, voltando para o grupo de homens, dos homens participando dentro desse processo. Né? Mas nada impede que mulheres possam fazer esse trabalho. Tem alguns grupos que são tocados por mulheres, mas a gente entende que qual que é o papel dos homens dentro do feminismo? É conversar com outros homens. É não se omitir diante da violência simbólica ou violência física, psicológica, tantas outras violências. Né? Então, é o homem, né, acho que assim, não é o homem conversando com mulheres, é o homem conversando com os homens. As mulheres já têm feito muito bem o trabalho com as mulheres, principalmente com as vítimas. Aliás, esse trabalho com masculinidades só existe graças às mulheres, graças aos estudos feministas de gênero, que é possível a gente pensar hoje em estudos de masculinidades, né, e desenvolver esses trabalhos que a gente está desenvolvendo hoje. Desculpa se eu falei demais, eu aproveitei que você saiu um pouquinho. Eu fui olhar o chat e caiu aqui. Eu tô com medo até de olhar o chat agora. Aconteceu isso comigo também no teste. Eu falei, não vejo mais. Ó, tem uma questão. Então, não sei se tem mais perguntas. Tem uma questão aí, ó. O homem tem dificuldade de falar sobre seus sentimentos. Será que é necessidade de quê? O homem aprender sobre sentimento? Sim. Carla Silva. Carla Silva, sim. Isso é uma prática, né? Na comunicação não violenta, a gente pratica muito isso, porque sentimentos é uma bússola. Ele nos diz que precisamos cuidar de algo e precisa dar vazão. O Marshall ele nem gostava dessa expressão sentimentos negativos e positivos. Sentimentos precisam ser expressos, precisam ser colocados para fora. E conflito também é um sistema de informação que nos avisa que algo precisa ser cuidado. Não precisamos ter medo. Só precisa cuidar. Ele vem para informar. Algo precisa ser cuidado nessa relação. Então, conflito é bem-vindo para nos informar. E sentimentos também. Acho que acabou o tempo já. E para nós, homens, eu acho que a dificuldade é maior lidar com isso, porque a gente sempre reprimido, né? E é entendido que o sentimento é uma demonstração de fraqueza. Né? Então, acho que trabalhar de alguma forma, trazer os sentimentos é fundamental. Como nós estamos aí com, principalmente o público, são assistentes sociais e professores e professoras, acho que é fundamental, são áreas de cuidado, de garantia de direitos, né? Fundamentais, que são importantes para trazer essas questões. Né? E aí pensar que é algo que é tão natural, que é tão, né, físico, né, biológico, mas que é reprimido de tal forma
que faz com que nós, homens, apesar de que não somos o público que mais tenta suicídio, porque as mulheres tentam mais, nós somos mais contundentes e eficientes na hora de cometer suicídio. Sim. E isso tem esse marcador do machismo. Né? Nós somos mais violentos, autoviolentos, né? Também. E o suicídio está ligado a uma dificuldade de lidar com os sentimentos, de reconhecer, de entender, de lidar com ele, porque a gente não é permitido isso para nós, né? Então, acho que trabalhar esses elementos é fundamental. A CNV traz isso, né? Você pode falar melhor que isso, mas que ele traz, acho que aqueles 4 passos básicos, né? Que apesar de ser muito didático, para os homens acho que é fundamental. Fala, olha, vamos lá, primeiro a gente tem que observar sem julgar, né? Acho que é fundamental. Depois, como você sente, como seu corpo fala, qual é o sentimento que isso traz, né? Então, trazer assim para o físico, onde mexe. Né? E eu acho que até pegando a questão do chakra, a medida fala onde você sente. Aqui, ó, então aqui você tem o chakra, né, coronário, o coração, né? E aí você trazer esses elementos, né? Que tem que ser didático, a bem da verdade, né? Sim. E depois, então, qual que é a sua necessidade que não foi atendida? Né? Que aí entender que necessidade também é diferente de posição, né? Daquilo que a gente está brigando, né? E aí, o pedido, como você pede isso de uma forma que não seja violenta, né? Seja uma forma, de fato, dialógica, de igual para igual, respeitosa, negociada, cooperativamente, né? Eu gosto muito da palavra sustentável, que seja sustentável para todos os envolvidos. Acho que isso resume muito o pedido, construir uma estratégia que, juntos, talvez, que cuide de todos. Né? Eu acho que o tempo já deu. Eu queria falar um pouquinho da próxima live, que vai ter sábado que vem, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando de justiça restaurativa. Né? O Egberto, né, que é um juiz de uma vara de infância e juventude, e quando tira ele da cena, quase que não existiria a justiça restaurativa no Brasil. Né? Ele, para mim, assim, é o cara, né? Já estive com ele muitas vezes, ouvindo suas palestras, enfim. Ele é um apaixonado. E com a Andréia Svícero, que também está nessa jornada há muito tempo, que também trabalha no sistema de justiça, e que vai estar junto com ele, né, os dois compartilhando suas experiências, enfim. Vai ser muito legal. Imperdível também. Imperdível. Não. Bacana. Bom, acho que então não tendo mais perguntas, acho que a gente encerra. Exato, eu não sei agora se a equipe da Palas vai propor alguma coisa, senão a gente pode encerrar. Acho que agradecer ao Silvio, né, a Palas Atenas. Tem mais uma aqui. Poderia falar um pouco mais sobre misoginia. Eu não sei se eu agora se pode ainda continuar aqui, não sei. Eu estou esperando o pessoal da Paula finalizar aqui para a gente. Bom, vamos lá tentar responder enquanto não finaliza aí. Bom, acho que a ideia da misoginia está ligado ao ódio à mulher, né? E o crimes de ódio, né? Acho que o mais contundente é o feminicídio, no caso, né? Que tira a vida, mas a gente tem o estupro, que é extremamente horrível, né? Traumatizante, muito, muito forte, também muito grave. Mas a misoginia ela vai se manifestar de diversas formas, né? Quando essa brincadeira, por exemplo, olha, você é mulherzinha, nós estamos sendo extremamente misóginos. Quando a gente conta uma piada depreciativa com uma mulher, nós estamos sendo extremamente misóginos, porque é a negação e a objetificação de um ser humano. Todo ato de violência, né, o Pierre Bourdieu, no livro A Dominação Masculina, ele fala de violência simbólica. Né? Toda violência simbólica, ela de alguma forma ela objetifica o outro. Aí, por exemplo, Daniel Welser Lang e as mulheres do movimento feminista, principalmente francês, eles vão falar isso não é violência simbólica, é violência simbólica para o privilegiado, né? Para quem pratica violência. Para quem sofre, não é violência simbólica. Isso é extremamente
violento, desumanizador, né? Você tira a dignidade da pessoa, você inferioriza ela, você coisifica ela, né? Que aí até um conceito de violência que eu gosto de usar, da Marilena Chauí e da... Ai, me fugiu o nome da outra antropóloga. Bom, se eu lembrar depois eu falo. Mas ela vai falar isso, né? Que de fato a violência é a desumanização, a coisificação da outra pessoa, é rebaixar ela ao status de objeto, diminuir. Né? Então, sempre que a gente pratica a violência, isso está acontecendo. Então, aquilo que às vezes a gente acha que é violência simbólica, que principalmente os olhos, é só piadinha, né? Não é. Quando a gente está rindo de outra pessoa, a gente está inferiorizando, coisificando. Isso é extremamente violento. Né? É como se a gente está agora vendo essa questão do movimento antirracista, né, das marchas, dos protestos, devido ao casos que têm acontecido no Brasil e Estados Unidos, mas que acontecem em todo o mundo. Né? Vamos, né, ser realistas. Né? Mas o que acontece? Né? E aí um dos slogans dessa luta tem sido vidas negras importam. Né? Que é a mesma coisa. Né? No começo da pandemia, começou a apresentar os números da violência, e os números da violência eles são inferiores aos números da violência contra a mulher. E aí muitas mulheres trouxeram essa questão. A pandemia importa os mortos, né? Não diminuindo um ou outro. Mas para a questão da mulher, não tem tanta investimento de comunicação, de propaganda, de campanha para prevenir a violência contra a mulher. Né? Principalmente, né, num governo que aparentemente, né, as questões das mulheres elas não são prioritárias, as questões raciais não são prioritárias, você não tem secretarias específicas para tratar disso. Né? E pensar que assim, secretarias é pensar em investimento. Né? Quando você tem secretarias específicas, você tem investimento. Existe uma previsão orçamentária dentro do seu governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Né? Então, pensar que a misoginia ela vai se manifestar numa simples piada. Né? Nessa forma com que mulher é menos importante, mulher é inferior, mulher é um objeto. Quando a pornografia é uma forma misógina de tratar a mulher. É como se a gente objetificasse a mulher, ela fosse só uma coisa que eu uso. Né? Então, assim, muita gente fala assim, pornografia é algo normal, é um produto a ser consumido. Né? Ele diz muito mais do que meramente um produto de consumo. Né? Ele está chamando um ser humano de objeto. Né? Então, acho que trazendo, né, até para esse contexto atual, né, é que a gente, por exemplo, não visualiza a questão da violência contra a mulher como deveria. Nós não damos a importância que deveria ser dada para ela. Nós somos o 5º país, né, pelo menos nos últimos dados, né, que mais comete feminicídio. No que se refere à violência contra a população LGBTQIA+, né, nós somos o 1º país com maior índice de homicídio a essa população. E isso não é visibilizado. Né? Quando a gente fala da violência machista, né, e aí o Silvio até trouxe alguns elementos, a questão do suicídio, acidentes de trânsito, né, acidentes em práticas de esporte, questão da dependência química, até o Wagner Bessa ele apontou aí nos comentários, população em situação de rua, né, a população encarcerada, a população internada, as maiores vítimas são o público masculino. Se a gente pegar recorte de classe social e de raça, aí isso tem um agravante ainda maior. Né? Então, a população que mais morre, que mais é presa, é a população masculina e negra e pobre. Não por acaso, né? Isso está dentro de uma lógica de uma política machista e higienista do Estado também, que é o grande, né, patriarca, que é o grande modelo de violência, de poder, né, hierárquica, né, que a gente tem ainda dentro da nossa estrutura social aí. Enfim, acho que eu falei demais. Se você quiser complementar algo, a Beatriz também vai fazer uma pergunta. Beatriz Laurindo, da Artemis. Parabéns a todos pelas reflexões. Estamos todos em busca deste salto evolutivo do humano
que nos habita. Cuidar e acolher esse tecido social adoentado é um desafio e uma oportunidade nesse momento. Muito bem. Gratidão, Beatriz. Sim. E aí assim, gastando aqui o último minuto, talvez, como seria, então, fazer isso também, né, Reginaldo? De forma preventiva, né? Porque nós estamos falando do sistema de justiça restaurativa apenas olhando com o recorte daquele que já agrediu, né? Mas como seria tratar também daquele que tem potencial de agredir, porque está inserido nesse modelo de educação, inclusive, e com todas essas crenças envolvidas aqui, né? Que é o adolescente, né? Como seria trabalhar com adolescentes, como você mesmo já faz trabalho na Fundação Casa. Então, ou seja, estender esse trabalho também para as escolas, né? Para que seja preventivo, onde eu fico imaginando ter acesso a todo esse repertório antes, quando ainda está em formação, né? Onde você pode, então, refletir e mudar o olhar para a mulher, né? Lá, antes que as coisas aconteçam, né? Sim. Sim. E nessa perspectiva, até pensar, por exemplo, dois grupos principais aqui que estão presentes, mas eu acho que tem muita gente aí participando também, assistentes sociais. Pensar nos grupos de famílias, né? Eu acho que é importante que essa temática seja abordada e trazida. Tentar incentivar, construir e trazer os homens das famílias, que geralmente nesses espaços de cuidados eles não acessam, nem nas reuniões escolares e nem nos grupos de família ou no atendimento à família. Sempre que vem, geralmente são as mães que vão, ou as avós, enfim. Mas acho que tentar fazer grupos de pais, né, que abordem a paternidade, que tragam essas questões, né? Acho que convidar o pai para participar das reuniões, acho que é fundamental, tanto escolares quanto do atendimento serviço social. Acho que pensar as questões temáticas para os professores e professoras, multi e transdisciplinar, em que traga essas questões. Que, por exemplo, na escola, o 8 de março não seja olhado somente como um dia festivo, mas como um dia de luto e de luta, onde apresente-se as desigualdades, os avanços, mas que ainda temos muito a fazer, né? Em escola, inclusive educação infantil, ainda é presente as caixas de brinquedos de meninos e meninas. Gente, está na hora de a gente romper isso, né? No grupo de homens, a gente traz essas discussões. Os homens têm medo de dar boneca para os meninos porque eles têm medo que eles se tornem gays. A gente fala, gente, deixa esse absurdo de lado. O brinquedo, ele vai estimular uma atividade adulta. O que estimula na menina a boneca? O cuidado, a maternidade. Da mesma forma, vai estimular no menino o cuidado, né? O cuidado de um outro ser, a paternidade, né? Então, assim, gente, vamos tirar esses preconceitos, os nossos medos pessoais, nosso inconsciente coletivo, vamos tirar e vamos ter um olhar mais agregador e mais cuidador, né? Vamos pensar, né? Olha pra gente, né, Silvio? A nossa dificuldade em ser pai. Sim. Nessa sociedade, porque a gente não teve espaço de cuidado. Nós não pudemos brincar do cuidado, né? A gente não pegou bebê no colo. Então, isso foram barreiras para a gente se tornar pai, para a gente ser pai, para a gente exercitar a paternidade, né? Falando pessoalmente nesse caso, né? Então, pensar que um simples brinquedo como uma boneca por um menino pode fazer toda a diferença na sua família, no exercício da sua paternidade lá na frente. E pensar nas escolas, eu já tenho visto algumas práticas bem interessantes também, né, com colegas, professores e professoras, de discutir esse tema nos HTPCs, com seus alunos e alunas, né, acho que fazendo projetos na escola, para trazer essa questão, que é muito importante, né? Porque senão a gente continua reproduzindo que o menino sempre é o transgressor, o menino sempre é o indisciplinado, a menina sempre é submissa, né? É aquela que serve, é aquela que ajuda o professor, enfim, e várias outras coisas. A gente tem que romper esses processos, né? Então, eu acho que o serviço social e a educação são caminhos fundamentais para a gente trabalhar a prevenção, né? Para construir novas relações,
novas formas de se comunicar, novas formas de resolver o problema em família e na comunidade escolar, né, Silvio? Sim, todo esse repertório é fundamental que tenha para construir outro tipo de adulto, né, que possa viver de forma mais equilibrada, saudável, compassiva, para que não aconteça cenas como o que aconteceu outro dia, meu filho relatando que um senhor entrou na farmácia, pediu uma máscara e só tinha máscara rosa e ele não comprou, por causa que era rosa, ele preferiu correr o risco de ficar sem máscara. Mas enfim, o tema é gigantesco, apaixonante, mas o tempo já deu, então a gente vai precisar agora sair. Mas assim, estou muito à vontade aqui, muita vontade aqui de ficar e falar mais, porque o teu repertório com isso, Reginaldo, é gigantesco. Muito obrigado aí por toda essa sua contribuição, não só nessa palestra, mas a diferença que você está fazendo no mundo durante esses anos, e também por estar me ensinando tudo isso, né? Te conheci no ano passado, meio que colei em você, fiz um curso com você, e agora podemos essa oportunidade de a gente trabalhar juntos aí, né? Agregando para transformar. Então, obrigado a Palas Athena por esse espaço também, né? Por podermos aqui, né, essa oferta de refletir sobre esse tema que é gigantesco aqui. Então, me despeço por aqui, e aí deixo o Reginaldo fazer a fala final dele também. Não, eu que agradeço a você, Silvio, que até me convidou para participar contigo, fazer essa parceria aqui. Aliás, que é uma parceria que tem que ser estendido, né? Eu acho que para mais de uma parceria de militância, eu acho que você tem se tornado um grande amigo meu, um grande parceiro, né? Sou muito feliz de a gente ter aprendido juntos, né? Nessa tabelinha de CNV e masculinidade. Né? Agradecer a Palas Atenas, acho que por oportunizar, né? E eu acho que a Palas Atenas, acho que talvez para além desse momento, talvez a gente desenvolva outras parcerias com essas questões, né? Que está muito alinhado ao trabalho, né, da Palas Atenas também. E agradecer a todas as pessoas que participaram aí conosco, foi um prazer, né? Acho que amo falar sobre isso, porque eu falo de mim e eu estou sempre me revisitando, né? Me revendo nesse processo. E então, acho que gratidão a todas as pessoas e esperamos de alguma forma ter contribuído, né, nesses momentos aí com as pessoas. Gratidão. Agradeço também a todos que participaram aqui. E é isso. Um bom fim de semana aí para todos vocês. E se cuidem. Gratidão. Tchau, Reginaldo. Bom fim de semana aí. Tchau, Tchau, até.